Está no ar o Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre o crescimento do sistema de cooperativas aqui no estado e o que elas representam para a nossa economia. E você vai conhecer também um exemplo desse tipo de atividade que vem mudando a vida de famílias de catadores de lixo da Vila Emater graças ao cooperativismo. O sistema de cooperativas em Alagoas está em pleno crescimento. Este ano, o sistema OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, registrou aumento no número de cooperativas filiadas aqui no estado. Mas o que é que elas representam para a nossa economia? Quais são as vantagens desse sistema? Vamos saber um pouquinho mais com a superintendente do sistema OCB de Alagoas, Márcia Túlia Pessoa, que está aqui comigo no estúdio. Seja bem-vinda. Vamos começar explicando o que é uma cooperativa, como é que elas surgiram, como é que é esse sistema? Uma cooperativa ela é uma organização empresarial, então ela precisa ser observada nessa perspectiva, né? Ela é uma empresa. Agora, ela tem particularidades. Ela é uma empresa que tem um cunho eminentemente social. Então, são pessoas que se organizam com o mesmo objetivo e, por meio de um CNPJ, elas passam a produzir, a trabalhar e promover a inclusão produtiva. Elas cooperam entre si, literalmente, Isso, né? E é um conceito até antigo, vem da Revolução Industrial. Eu andei pesquisando isso, é bem antigo, perfeito. Né? A primeira cooperativa que teve projeção em nível mundial, ela data de 1844. Justamente são os trabalhadores que se juntaram e que esse exemplo vem sendo seguido até hoje. Agora, existem tipos de cooperativa, por exemplo, uma cooperativa mais rural, mais urbana, mais voltada para o comércio. Tem alguma diferenciação dessa forma? Existe. O sistema cooperativo, ele está distribuído em 13 ramos de atividade, né? Então, alguns dos ramos, saúde, crédito, agropecuário, trabalho, transporte, educação, são 13 ao todo, consumo. E esses profissionais que atuam nesses segmentos, né, nesses ramos de atividade, eles se organizam e podem se constituir por meio de uma organização empresarial. Mas todos com esse cunho social que você falou no início, agora há pouco na entrevista. Perfeito. Qual é a vantagem de se fazer uma cooperativa? Bom, são várias, né? Algumas, por exemplo, a partir do instante que eu sou uma produtora rural, uma agricultora, uma catadora de material reciclável, uma médica, uma professora, qualquer profissional, né? Sozinha, empreender, eu vou assumir uma série de riscos e oportunidades sozinha. Se eu estou junto com mais, no mínimo, 19 pessoas, então eu vou diluir custos, riscos e potencializar oportunidades. Então, esses seriam alguns dos ganhos que, na minha percepção, eles são bastante importantes na vida de um profissional, de um empreendedor. Você dilui os custos, também dilui os lucros, mas a possibilidade de aumentar o lucro fica maior no fim das contas, né? Porque você tem mais gente trabalhando do mesmo jeito, não cria concorrência, cria cooperação. Perfeito. Seria isso, então. Exato. Agora, por exemplo, uma cooperativa que já existe, ela abre para novas pessoas, para uma pessoa que está começando a entrar numa cooperativa que já tem algum tempo de caminho, é interessante? Existe essa possibilidade? Essa é uma das questões que o sistema OCB tem reforçado constantemente. Então, se, voltando ao exemplo, eu sou uma profissional e tenho interesse, com mais outros tantos profissionais, em constituir uma cooperativa, né? Mas se já existe uma cooperativa constituída naquele mesmo ramo de atividade, é prudente que eu me associe àquela que já existe. Por quê? Porque ela já tem longevidade, ela tem experiência, ela tem um custo operacional estabelecido. Cada cooperativa é importante compreender que ela exige um custo operacional. Ela vai exigir um contador, um processo administrativo, um sistema de software. Então, são determinadas exigências que uma organização empresarial requer, que uma cooperativa também, como é uma organização empresarial, exige. É uma empresa como qualquer uma. Como qualquer outra empresa. Então, o ideal é que, ao invés de constituir outra, eu passe a fazer parte de alguma que já exista no segmento. Como é que a senhora avalia a situação das cooperativas aqui de Alagoas? Está em crescimento, né? Isso, existe uma percepção, né, clara de que o sistema está em crescimento diante da crise que está instalada no país. Especialmente os ramos agropecuarista e de crédito.
né? Isso aí a gente tem dados que pode considerar. Agora, diante de, ainda reforçando a questão da crise econômica, o cooperativismo ele tem a capacidade de enfrentar melhor em função dessa questão que foi colocada anteriormente. Então, são muitas pessoas pensando a empresa, é uma força de trabalho maior que está empreendendo, então com isso consegue fluir com mais tranquilidade. E gera desenvolvimento, né? Tanto local como até num nível maior. Isso. E essas cooperativas, elas cada vez se organizam mais, é por isso que tem o sistema OCB, né? Como é que é o trabalho do sistema? O sistema OCB, ele existe para contribuir para o fomento da cooperativa e o desenvolvimento perene dele. O que seria isso traduzindo? Imagine que qualquer grupo de profissional, independente do local que ele esteja situado, no estado de Alagoas, tenha interesse em constituir uma cooperativa. O sistema OCB se coloca à disposição para ir ao encontro desse grupo, no melhor dia, hora, local, né, deles, e esclarecer quantas vezes forem necessárias, o que é uma empresa cooperativa, toda essa parte tributária, operacional, os direitos e deveres de ser um sócio cooperado. E do ponto de vista empresarial, aquelas cooperativas que já estão constituídas, existe uma série de programas à disposição, que vão desde programa de acompanhamento com assessoria contábil, jurídica, de gestão, agrônomos, veterinários, zootecnistas. Então, existe uma série de profissionais, uma equipe grande, né, à disposição dessas cooperativas, para que eles possam aprender melhor o processo produtivo, ou de trabalho, ou produção de cada um. Pois é, e tanto que as cooperativas, elas têm, o aumento do número de filiadas aumentou. Tem aquelas que trabalham de maneira independente, mas essa filiação, ela traz algumas vantagens, né? Muitas, ela traz muitas vantagens, até porque toda essa prestação de serviço, ela não impõe nenhum tipo de custo para a cooperativa. Ela tem acesso ao serviço sem que precise pagar por ele. Basta estar registrada no sistema OCB e aí a gente está tratando de uma exigência legal. Todas as cooperativas brasileiras constituídas, obrigatoriamente, elas precisam ter o seu registro no sistema OCB. Como uma criança que nasce, precisa ter o registro de nascimento. Perfeito. Eu acho que um bom exemplo que a gente pode dar do trabalho das cooperativas aqui em Alagoas é justamente a questão da Feira da Agricultura Familiar, né? Já está sendo realizada, né? Hoje e ela vai ficar quinzenalmente. Me explica como é que vai ser isso. Tá. Então, como eu falei anteriormente, todas as cooperativas elas têm um acompanhamento. Então, a gente está tratando agora do agropecuário. Então, as cooperativas do ramo agropecuário, elas têm acompanhamento de agrônomo, nutricionista, zootecnista e veterinário. Então, toda a parte produtiva delas e de beneficiamento dessa produção está organizada. E a gente não precisava cuidar do escoamento da produção. E aí foi quando pensamos em conjunto com as cooperativas, porque todo esse processo ele deve ser um processo de construção coletiva, e aí foi pensada a feira, né? Aconteceu a primeira edição, final do mês passado, e hoje a gente está retomando a segunda edição. É uma feira perene, quinzenal a princípio, mas ela pode vir a se tornar uma feira semanal. É uma maneira de divulgar esse trabalho, né? São 6 cooperativas, não é isso? Atualmente tem 6 cooperativas participando, mas já há um grupo de outras cooperativas interessadas em participar. Junto com elas também, é importante salientar que tem uma cooperativa de costureiras que trabalha com fardamento e com serviços de bainha, prega de botão, essas coisas que o ofício oferece. Elas estão participando também da feira? E seria em que local, em que horário, que tipo de produtos? A feira acontece das 6 da manhã até as 20 horas, fica em frente à Igreja Batista do Pinheiro, né? A igreja cedeu o estacionamento, é uma estrutura ampla e ela cedeu sem nenhum custo para o sistema e funciona das 6 às 20, como eu falei anteriormente. Toda a produção agrícola, agropecuária, na verdade, que eles produzem, e aí a gente tem toda a parte de folhosas, hortaliças, tubérculos, e bolo, tapioca, tudo isso que eles produzem e beneficiam, sem nenhum tipo de agrotóxico, está disponível nesse estacionamento. É só chegar lá e a ideia é que fique perene. Para a gente finalizar o nosso papo, vou voltar um pouquinho aí na entrevista e pedir para a senhora explicar qual é o processo para quem está querendo montar uma cooperativa. Ele seria procurar o sistema OCB a princípio, né? Estaria como o Sebrae está para o microempreendedor. Perfeito. Essa comparação seria pertinente. Perfeito, é exatamente isso. Enquanto o Sebrae está para o pequeno e microempreendedor,
o SESCOP, o sistema OCB, ele atua para as cooperativas do Estado. Então a pessoa vai lá, procura... Isso, e tem o telefone, né? O sistema funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, mas pode também trabalhar aos finais de semana. O telefone, posso colocar? Com certeza. É 2122-9494 e nas redes sociais, Sistema OCB Alagoas. Ok, 2122-9494, procura também na rede social. Márcia Túlia Pessoa, superintendente do Sistema OCB, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. Muito obrigada também. Bom, no próximo bloco a gente continua falando sobre cooperativismo. A gente vai conhecer um trabalho desenvolvido na Vila Emater e que já mudou a vida de muitas famílias de catadores. Até já!